com o Roda Viva Pernambuco, último bloco do programa. Raimundo Carreiro, escritor, conosco aqui. Lembrando ao telespectador que acompanha o Roda Viva, são muitas as sugestões de entrevistas. Então, como o programa vai ao ar uma vez por semana, segunda-feira a gente tem o Roda Viva Nacional, às terças o Roda Viva Pernambuco. Então, claro, é até uma satisfação que a gente dá ao telespectador, não tem como a gente encaixar todas as sugestões de entrevistas no mês, porque são 4 ou 5 programas às vezes no mês. Então, os próximos programas, certamente a gente vai estar entrevistando Geraldo Freire, que deve ser o próximo entrevistado, porque as pessoas pedem. Carreiro também foi o pedido de telespectadores. Então, dentro do possível, a gente vai atendendo o telespectador do Roda Viva. Vamos para o último bloco. Você quer voltar perguntando? Não, eu tinha perguntado, naquela minha pergunta sobre continuar produzindo nessa altura da vida. Apesar de você dizer que está no fim, você está produzindo, criando. E qual é o próximo projeto? Qual é o próximo livro que a gente vai ler? Olha, o próximo livro meu vai ser, parece um insulto ou uma grosseria, mas não é. Eu espero que as pessoas que vão comprar o livro leiam. Você sabe que o Recife teve áureos tempos de boemia. E ali na Rua da Concórdia tinha uma boemia de jornalistas, de intelectuais, meio que escondida, o que se chamava antigamente de recurso. Recurso. O que hoje é moderno. Recurso. Veja bem, e naquele tempo, na década de 50, havia o que se chamava de normalista. Normalista eram as menininhas que estudavam pedagogia. Enchia as ruas do Recife com o colorido das saias azuis, meia soquete. Tem música, inclusive, de Nelson Gonçalves. Estudavam no EP. Né? Estudavam no EP. Vestida de azul e branco, a música de Nelson. Isso. Aí, então, eu descobri que quem descobriu foi até um antigo boêmio pernambucano que morreu há uns 5 anos. Famoso, como era o nome dele, aquele que morava ali no Mercado São José, Liedo Maranhão. Liedo Maranhão contava que o que chegou na Concórdia, aí o cara botou um bar, né, esse negócio de normalista, tá assim, ele botou um bar chamado Colégio de Freira. Colégio de Freira vai ser justamente o nome do meu livro, né? Porque representa a luta das mulheres por afirmação numa sociedade completamente machista, muito grosseira, muito estúpida, e o livro pode parecer uma brincadeira grosseira, mas eu espero que as pessoas entendam que não é uma brincadeira nem principalmente com as mulheres que chegam num momento maravilhoso e lutam pela sua afirmação social. Esse será, por exemplo, meu Mas você também tem outro projeto que você já falou, que é nessa linha aí da Freira, mas é uma coisinha mais alta, é um livro sobre Jesus. Como é que está esse livro? Esse demora muito, porque é uma biografia de Jesus. Não é um evangelho, porque eu não sou teólogo. Sim. É um livro sobre a vida de Jesus. Como foi a vida de Jesus Cristo desde o nascimento. Mas não são os fatos, os episódicos bíblicos, não. Que eu não posso entrar numa briga de teólogo, que eu não sou teólogo. Eu entro numa briga de romancista. É um romance. É um romance. Está parado ele? Por enquanto? Não é parado. Demora muito, porque eu tenho que fazer pesquisas que não são fáceis. Dialoga com Saramago. Dialoga com Saramago. Sendo que eu sou cristão, Saramago é ateu. A nossa diferença Esse é um diálogo interessante. E ele chamou de evangelho. Eu não vou chamar de evangelho, pelo simples fato que evangelho me colocaria na especialidade, no mínimo, de um teólogo ou de um místico. Coisa que eu não sou. E que não vou ser nunca. Que místico? Como é que você não é místico se você tem medo de alma? Muito. Rapaz, eu me pego com medo de alma. Ainda hoje eu não durmo de costa pra porta. Um bom passeio quando você sair daqui é ir passar no cemitério, né? Seria. Maravilhoso. Ô Carreiro, você está falando aí, Ney Anderson mostrou aí o livro Condenados à Vida, lançado recentemente. Você está falando aí de outros projetos. Como é que você enxerga hoje a livraria no Brasil? Já que a gente praticamente não tem livraria de bairro, as grandes redes, algumas inclusive fechando portas aí, ficam com 50% aí do preço final de capa. Cabe ao autor aquela mixariazinha ali que você falou no começo. Qual é o papel das livrarias hoje para o autor, né? E para você, como é que tem sido? E aí eu queria que você estendesse também para o sebo, que talvez seja a grande alternativa, pouco explorada, para quem não tem... A maior livraria do país hoje é a Estante Virtual, que é o sebo. Que é online, é verdade. Que é o sebo, até porque o sebo clássico
que nós conhecemos não existe mais. São poucos. São poucos, a não ser ter uma ruazinha pequena ali. O Baldo de Sá, como é? Gomes de Sá. Ali, aquela ruinha aqui depois de Pernambuco. Não, por trás, a Rua do Sebo, Rua da Roda. Rua da Roda. Porque tem a Praça do Sebo que ali. Tem muito livro, inclusive meu. Quando eu quero dar um livro de presente, na livraria não tem, ou não tem livraria. Hoje eu até vou lhe contraditar um pouco, vou lhe pedir desculpas, porque nós não temos livraria na cidade, nós temos hoje nos bairros. A maior livraria do Rio foi a Jaqueira, que é uma livraria de bairro. Isso. É uma exceção. E a Praça de Casa Forte tem umas 2 livrarias de muita qualidade. A 17, a Praça. A Livraria da Praça? Livraria da Praça e outra livraria. Que é do mesmo grupo da Livraria Jaqueira, que são exceções, né? Praticamente. Assim. A gente quase não tem, né? Mas está lá no subúrbio, não está na cidade. Na cidade é que a gente não tem mais. O que acontece também é isso. É que as grandes lojas, shopping, atraíram todos os negócios. Entre eles as livrarias. Se você for ao Rio Mar, tem 2 livrarias fortes, tanto a Cultura como a Saraiva. Nessas lojas de shopping, os shoppings não são mais nada mais do que a Rua da Imperatriz coberta. A Cultura, eu acho que a Cultura fechou, né? A Cultura a do Paço fechou. Fechou no Rio de Janeiro. Era uma grande livraria, Alguém né? teve a sacada, a genial sacada de fechar a Rua da Imperatriz. De cobrir e o a Rua da teto Imperatriz. Aí ali é shopping. Porque nós alcançamos a Rua Imperatriz, um grande shopping. Passava ônibus, tinha né? tinha 4 livrarias. 4 livrarias. Tinha da Sindicato, a Livraria Universitária, Livraria Imperatriz, Deixa eu dar um pulo nessa questão de livraria. Vamos hoje para o atual. E-book. Qual é a sua interpretação a respeito da tecnologia na literatura? Olha, para o escritor é um nó cego. Eu ia dizer um palavrão. Só pode dizer. Não, pode dizer. É um cu para conferir. Por quê? Porque diz o livreiro que não sabe quantos vendeu. Como é que eu posso saber? Ele que é o dono não sabe, imagine eu. Ele diz assim, a venda de e-book é pequena. Mas quanto é isso? Não sei. Mas quanto? Mas pequeno tem uma quantidade, não tem? Mas ele não disse que não sabe. Mas, Carreiro, para você, ainda só para fechar, Jeff, para você, como é que está sendo essa realidade de livraria? Porque, assim, o autor concorre primeiro com milhões de defuntos nas prateleiras, né? De autores mortos, consagrados, né? E tá lá o livrinho enfiado no lugar, a livraria grande não tem interesse em promover. A própria literatura, né? Os best-sellers, os best-sellers, né? Eu me acostumei, Sidney, eu me acostumei desde muito cedo a não ser um homem do mercado das livrarias. Meu livro vende muito, mas vende em escola, em colégios. Eu tenho um livro como O Senhor dos Sonhos, que tem 12 edições. 12. Mas se eu for agora na livraria, não encontro. Vendo nas escolas. Nas escolas, porque desde a década de 60, que eu faço um périplo pelo país todo. Eu visito todos os estados, não só por conta própria, mas sobretudo pelo SESC. O SESC tem que ser animado, elogiado e aplaudido, porque o SESC ele faz oficinas e encontros de escritores com os estudantes em todo o país, todo. Rondônia, Acre, que são estados mais distantes, e a gente vai para os colégios e lá os livros são muito vendidos. Não são porque os livros são adotados. Eu tive uma época que eu vendia demais. Nunca ganhei dinheiro, mas ganhei demais. Porque eu tinha 2 livros, Maçã, Agreste e Soma Severa, adotados no vestibular da Católica e da Estadual. Então, as escolas tinham que comprar o livro para debater. Então, toda semana eu ia 4, 5 vezes, até perdi meu tempo de estar escrevendo, ia para as escolas debater com os estudantes, porque naquele tempo que tinha cursinhos à vontade, cursinhos e por aí. Então, o mercado que eu conheço é o mercado da escola. O mercado da livraria, eu até brinco. No dia que eu vender 100 livros numa livraria, eu dou uma festa. Porque não é lá que eu vendo livro. Né? Ô Carreiro, e tem uma questão muito parecida com essa daí, que a gente estava conversando nos bastidores, sobre a questão da leitura no Brasil. Toda pesquisa que é realizada aponta o índice de leitura lá embaixo. Eu até anotei aqui que a última pesquisa retrata da leitura no Brasil apontou que 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Mas você discorda, né? Eu escrevi um artigo. Discorda um dos disso. países que mais lê é o Brasil. O Brasil vende 1 milhão de exemplares. Um autor de livros infantis juvenis, que é o mercado, mas em São Paulo,
vende 1 milhão, 2 milhões de exemplares. É tanto que nós temos a única autora latino-americana que ganhou o prêmio de literatura infantil. Nós vendemos muitos e vendemos demais. Agora, não vendemos, como eu acabei de dizer, na porta da livraria. Isso aí é possível que não. E agora, eu falo com a experiência de um autor que 40 anos viaja o país de ponta a ponta. Ponta a ponta. Não é um dia eu vou ali, não. Tem dia que eu não posso nem chegar em casa. E ver sempre os jovens interessados pela leitura. Muito, né? E debate e discuto. Aqui no Recife mesmo, eu vou a muitas escolas, entre eles públicos. Agora, eu contestei, nós não somos livres pela elite. A elite não nos lê. Quem nos lê são a classe média e a classe pobre. Carreiro, diante disso, qual seria a função da literatura atualmente? Existiria uma função social para a literatura de formação? Existe, e elas são discutidas pelos alunos e pelos professores todo o tempo. Há uma coisa no Brasil que é muito complicada. As pessoas esculhambarem professores e alunos. Os professores devem ser respeitados e amados. Depois não entende porque o aluno vai na escola e dá uma tapa no professor. Porque parte da mídia significativa diminui o professor, desacredita o professor. É preciso mostrar a qualidade desses professores que estão aí, coitados, dando duro, trabalhando, lutando, dando murro em ponta de faca, dia e noite. Não são reconhecidos, mas fazem isso. O Carreiro, você exerce hoje um apostolado em defesa da escritura, da literatura e da leitura. Você está o tempo todo em feira de livro, nas suas oficinas, nessas palestras, nas escolas, e você vive de literatura. Você é um exemplo, por mais cruel que seja a literatura, assim, porque a vida é muito cruel, como você acabou de dizer, mas você vive e exerce, você faz um evangelho, um apostolado em defesa do livro, da leitura e da literatura. Mas é preciso dizer que é um dos poucos. É um dos poucos. Como é que você se vê? Você se vê nesse papel? Você fez conscientemente ou a vida lhe levou para esse papel? Você está me dizendo e eu estou doido para reconhecer, mas não reconheço. Eu reconheço que eu sou um lutador, sou um guerreiro pelo livro e pela literatura. Não houve nenhum caso que eu fosse chamado para fazer uma palestra ou para me reunir com um estudante que eu me negasse. Eu tenho testemunho de como organizador de feira de livros, já fiz 4, todas as elas. Você foi chamado e tem sua participação lá. Todas as enriquecedora. Agora, o escritor vai ser sempre um resistente, cara. Quando é que a gente vai ultrapassar essa barreira da resistência? Rapaz, não há nada melhor do que ser resistente. Nada melhor. Mas a gente precisa dar um passo além. A gente precisa apanhar muito. A vida é assim. Deixa eu lhe dizer uma coisa assim, né? Eu não tenho idade para lhe dar lições, nem quero lhe dar. Mas a vida é isso mesmo. Não há ninguém que não lute. Às vezes me chamam de guerreiro, eu fico com horror. Porque eu não sou guerreiro, eu brinco. Você acabou de dizer que você é o guerreiro. Mas eu luto, mas não é isso, né? Não é porque você venceu a doença. Não é guerreiro no sentido romântico, venceu a doença, porra nenhuma. Quem venceu foi os médicos que me trataram. A doença atrapalhou você? O AVC atrapalhou sua vida muito? Não, foi, aliás, a primeira pergunta que eu me fiz quando eu acordei na UTI. Eu perguntei, mas meu Deus, eu vou continuar escrevendo? Porque se eu nunca escrever, a vida perdeu todo o sentido. Faz quantos anos, Carreiro, já do AVC? O AVC 8, tá né? 8 anos. 8 anos. Ô Carreiro, desculpe interromper. É isso? Fala à vontade. Veja, quando o jornalista Evaldo, que aliás é uma honra estar aqui com o Evaldo, também a gente não pode deixar de falar do Ronaldo, né, Câmara, do chargista aí, que nós somos fã dele, né, do trabalho dele. Eu estou aqui impressionado. Todo o dom que o nosso escritor tem, o nosso chargista também demonstra aí no dia a dia. Não é? Mas veja, então, traz a gente uma curiosidade muito grande em relação à sua vida, à sua defesa pela escrita. Na época áurea do Recife, na época que meu avô me levava, ele ia todo de brinde branco para o Bar de Savoy, eu pequeno, eu vi o povo discutir Recife, naquela época do bonde, na época do ônibus elétrico, não tinha celular. Muda alguma coisa você escrever naquela época e escrever hoje na época do celular, na época do computador, nessa evolução. Olha, Você participou dessa evolução, disso tudo que foi tão rápido, mas é uma experiência muito grande que você pode trazer para a gente falar um pouco sobre isso. Veja o que era escrever naquela época, o que é escrever hoje. Desculpe, Celso, eu vou começar a falar antes de terminar. Eu
Eu não submeto minha literatura a nenhuma vontade, nem a vontade da tecnologia. Uso a tecnologia e talvez sou um dos escritores que mais usa a tecnologia. Eu falo o dia todo com leitores, professores, alunos. Eu entro num troço chamado Facebook. Menino, é uma loucura. Eu, quando sento na cadeira, quase não paro. Eu quero parar, mas a pessoa me provoca. A pessoa me provoca, eu respondo. Me provoca. Agora eu respondo que eu gosto dessa briga literária. Me faz um bem imenso. Eu estaria morto se não fosse isso. E é um espaço de discussão saudável, porque saudável, a gente consegue saudável, dialogar, é verdade. Sem fake news. Não é? Agora, eu não submeto minha vontade à tecnologia. Eu adoro escrever à mão. Não é porque eu seja conservador, não. É porque o computador, ele é mau conselheiro. Ele não é bom conselheiro. Ele dá a impressão que você sabe fazer as coisas. Você tem saudade do rádio ou não? Você ficou um bom tempo. Do rádio? Muitos anos. Tenho muita saudade dele e de você. Você é um safado, me abandonou, nem me disse adeus. E o sax? O sax, infelizmente, nem minha mão ajuda mais. Não consegue mais, né? Mas eu todo dia, por assim dizer, simbolicamente choro. Porque a coisa que eu mais gostava de fazer era tocar saxofone. E eu vou dizer com você, eu tinha convicção de adolescente que eu seria músico. Eu seria, no mínimo, um bom músico, ou talvez um maestro. Você foi músico. Eu fui, mas então. Fui não é, né? Já que Então você queria ser, né? Quem quiser, por acaso, me encontrar como músico, abre o Google assim e bota Raimundo Os Tártaros. Vai encontrar uma porrada de coisa, muitas fotos minhas, Perfeito. inclusive tocando. Inclusive, Disco. Só dá uma perguntinha rápida do Jeff. Carreiro, já que a gente falou um bocado sobre influência, a gente falou também de uma preocupação com o legado, com as novas gerações que estão vindo. A gente comentou um pouquinho aqui em off. Flávia Suassuna perguntou se a literatura salvou a sua vida e eu falei que Dostoiévski salvou a minha, inclusive. Aos 14 anos de idade, ler Memória da Casa dos Mortos foi libertador para mim. E o que eu queria que você dissesse é o que você considera um kit salva-vidas para os leitores, os novos leitores e para quem quer se tornar autor também. E, por favor, inclua uma obra sua nesse kit salva-vidas. Olha, primeiro que eu vou lhe dizer, a resposta imediata é essa. A melhor oficina, a oficina inevitável, chama-se a leitura. Você pode ter o mestre que tiver, a leitura que você... Agora, se não for um leitor obcecado, uma leitura de horas, de tempo, ocupar todo o tempo lendo, agora lendo e estudando. Não me venha dizer a história, que eu tenho pavor quando a pessoa diz, não, Carreira, porque eu leio 2 livros de uma vez só. Não leu nenhum. Não leu nenhum. Você lê pausadamente. Lê-se pausadamente. Palavra por palavra, frase por frase. Ele fez aqui uma referência a Pedro Páramo, e eu vou ter que parar, porque eu já vi autocoço na cabeça. Não. Esse filho da puta. Não. Tá no tempo ainda. Eu queria dar uma rota, mas é impossível porque atender a todos, claro, a gente chega ao final do programa. Alexandre quer falar rapidamente? Eu só queria fazer uma pergunta para Raimundo. 10 segundos para a pergunta. Como você gostaria de ser lembrado pela sua obra? Olha, eu quero ser lembrado como um escritor obsessivo. Não é um título só ou uma palavra. É pelaquela pessoa que não pôde passar sem respirar palavras, cenas e cenários. E reflexões, graves reflexões do ser humano. E isso, às vezes, essa pessoa não entende. Porque você não se dedica à região. Porque eu me dedico ao ser humano. Eu quero ir buscar o que ele tiver de mais sombrio, de mais dantesco e, evidentemente, de mais belo. Então, com essa resposta... Mas dizem que isso é estética conservadora de direita, não é não. Vai ficar então, vai ficar para outro programa, viu, Carreiro? Certo. Obrigado pela atenção, pela presença, parabéns. Os colegas aqui, muito grato pela presença de vocês. Gratidão. Foi enriquecedor o nosso bate-papo. Certamente em outra oportunidade a gente vai poder conversar mais, ok? Grato a todos. Obrigado a você que acompanhou o Roda Viva Pernambuco. Vai lá na internet se você perdeu algum trechinho do programa. Na próxima terça-feira tem mais. Boa noite e até o próximo encontro.